Senhoras e senhores, presentes, funcionários da casa, senhores telespectadores, aos interessados que assistem a essa sessão da CPI, o meu boa tarde ou boa noite. Eu quero dizer que, em anuência com o vereador André, diante da ausência do seu presidente, que por problemas particulares se encontrava viajando e problemas particulares com o seu veículo impossibilitou da sua chegada até essa casa, onde já havia sido designada a data de hoje para a inquirição do senhor Carlos Alberto Diniz, não havendo condições de chegar, inclusive em tempo, de presidir os trabalhos na qualidade de presidente, este vereador, na condição de relator, assume o cargo para dirigir os trabalhos, com a anuência do vereador André, e, de imediato, fazendo-se presente o presidente do Instituto, o senhor Carlos Alberto Diniz, nós passamos a inquiri-lo a respeito dos fatos pertinentes à abertura desta comissão processante e, com relação à sua inquirição, se eventualmente tiver conhecimento de outros fatos que envolvem os itens que ensejaram a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que preste os esclarecimentos. Entretanto, fostes Vossa Senhoria convocada para que delibere e que preste as informações com relação ao item pertinente ao repasse ao Instituto de Previdência do município de Barretos, no qual Vossa Senhoria hoje ocupa o cargo de presidência. Vereador André, prefere que seja inquirido da mesa, não se encontra, ou prefere que vá para a tribuna? Por mim, não há objeção alguma, onde ficar melhor. Senhor Carlos, apesar da comodidade que o senhor se encontra, se quiser, faz favor de dirigir-se até a tribuna, para que, por questão de publicidade melhor, Vossa Senhoria responda as perguntas que lhe forem formuladas, assegurando-lhe antes que Vossa Senhoria está aqui com o objetivo de prestar as informações e daquilo que lhe for questionado. Espero que o faça de forma correta e com lisura e na estrito cumprimento de um dever, que o objetivo da CPI é a apuração de eventuais irregularidades que porventura possa ter ocorrido. Eu passo a palavra ao vereador e membro da CEI, André Rezec, para que o mesmo possa formular as perguntas que entender pertinentes e inerente ao quesito do Instituto. Vereador André, com a palavra. Boa noite, senhor Carlos Roberto. Eu gostaria que o senhor começasse fazendo uma pequena explanação de qual a situação que o senhor encontrou no Instituto quando o senhor assumiu a presidência. Sobre dívidas, qual era a situação? Tá. Quando nós assumimos o Instituto, Quando nós assumimos o Instituto de Previdência, ele tinha uma dívida composta de 3 parcelamentos que estavam rompidos. O último pagamento desses parcelamentos ocorreu no mês de fevereiro de 2012, porém, referente às prestações atinentes até o mês de competência, dezembro de 2011, e foram pagas no ano subsequente, em fevereiro. Durante o ano de 2012, nenhuma dessas parcelas foram pagas, desses 3 parcelamentos, e no dia 18 ou 20 de dezembro de 2012, foi aprovado um 4º parcelamento, o qual não foi submetido à aprovação do Ministério da Previdência Social em Brasília. Então, esse parcelamento praticamente se tornou nulo, porque ele não foi aceito pelo Ministério lá de Brasília, o Ministério da Previdência Social.
Então, nós começamos um processo de levantamento de tudo que estava em aberto, e aí constatamos que, fora essa situação desses parcelamentos, a parte que compete aos servidores, né, que foi descontado dos servidores públicos municipais, elas foram pagas até a competência 13º de 2012, faltando o último mês de dezembro, porque a folha de pagamento nem foi paga pelo anterior administrador, né, pelo anterior prefeito. Só que foram pagas realmente todas fora de prazo. Algumas dentro do prazo regulamentar, mas a maioria, uns 90% dessas prestações, não foram pagas dentro da época devida. E, consequentemente, muitas delas foram pagas sem a devida correção, atualização monetária imposta pela lei, pelo próprio Ministério da Previdência Social. A parte patronal, realmente ela estava totalmente aberta, desde a competência maio ou março de 2005, praticamente, até a competência de outubro de 2012. Então, algumas coisas tinham sido pagas, tá? Eu teria que abrir parcelamento por parcelamento, mas tinha muitas competências dessas que não estavam pagas. E aí nós fizemos todo esse levantamento, que deu algo em torno de um parcelamento com as multas, com correções sobre as cotas patronal e servidor. Nós submetemos um parcelamento para Brasília em torno de R$53.500.000. Essa foi mais ou menos a base de cálculo, tá? Alguma coisa em torno disso. Isso está onerando o nosso prefeito hoje, por volta só deste parcelamento, em torno de R$250 mil. Porém, esses parcelamentos, eles de 4 que existia praticamente, nós tivemos que fazer 6 termos para aproveitar a quantidade de parcelas autorizadas pela portaria 21 de 2013. A parte patronal, ela foi concedida para poder pagar em 240 parcelas mensais, e a parte dos servidores em torno de 60. Mas como não tinha parte de servidor, as multas que recaíram sobre essas parcelas que não foram pagas, a Previdência não autorizou que a gente fizesse mais pagamentos. Então, nós temos hoje 2 termos de parcelamentos que foram feitos em 60 parcelas e 4 termos de parcelamentos que foram feitos em 240 parcelas, que hoje dá em torno de R$250 mil. E esses parcelamentos já estão todos quitados pela atual administração até dezembro deste ano. O prefeito Guilherme Ávila já pagou a gente todo esse período. Os parcelamentos sempre são submetidos ao Ministério da Previdência? Sim, eles que autorizam, que aprovam e desaprovam. E como que dá essa fiscalização? Você coloca mensalmente se o parcelamento foi pago ou não, valores? Como que é inserido isso no sistema? Sim, hoje não, já existia um documento, vereador, que chama de IPR. É uma informação que a gente passa, que são os boletins de repasse mensais. Na realidade, esse boletim é feito bimestralmente. Então, são os bimestres que coincidem com o ano civil. Janeiro, fevereiro, a gente informa em março, né? Abril, maio, março e abril em maio, sucessivamente. E então, nós informamos dessa forma. Esse ano, com toda a mudança da política e da sistemática lá da Previdência Social, eles soltaram um sistema chamado CADPREV. Então, facilitou, por um lado, porque esse sistema ele está muito bem, foi muito bem feito pela DataPrev, tem, né, algumas falhas por parte do governo também, mas ele ficou mais fácil o detalhamento desses pagamentos. Então, a gente faz toda a informação bimestralmente e eles acompanham lá os pagamentos desses repasses. O que eu gostaria de entender, e perguntei para o ex-diretor do Instituto e não tive uma resposta convincente, foi o seguinte: o ex-prefeito pagava a parcela quando pagava, sem os juros, sem multa e sem correção monetária. E ele dizia que o Ministério aprovava. Isso era informado ao Ministério da Previdência? Como isso era informado? Ou essa informação era negada? Como que era feito isso? Vereador, é o seguinte, ele automaticamente tinha que informar, pelo menos, o que nós fazemos hoje. Mas que foi feito... informa um valor total, informa só o valor, está pago ou não? Como que é? Eu gostaria que você detalhasse isso. Assim, por exemplo, você informa só o valor e não coloca se ele é o total, se ele é parcial? Não, informado tudo, inclusive a base de cálculo da folha de pagamento, tanto dos servidores ativos como dos pensionistas, dos aposentados também.
E em cima desses valores, dessa base de cálculo, é calculado, no caso dos 11% que era dos servidores, e dos 14%, que é a parte do patronal. Tá? Isso daí vai para a Previdência. O problema todo é que essa análise, pelo que eu percebi lá em Brasília, ela não é feita assim com tanto dinamismo, porque nós temos hoje algo em torno de 3 mil municípios aproximadamente no sistema de regime próprio, tá? Que é esse regime que nós temos aqui em Barretos. Então, eu acredito que eles não tivessem tempo hábil para analisar realmente o valor que foi pago, o valor que estava em aberto. Tá? Isso é a impressão que eu tenho. Por isso que com esse sistema hoje do CADPREV, não vai ter mais essa situação, porque o CADPREV é informado automaticamente para o sistema, eu informo a base de cálculo e já informo o valor do repasse que eu obtive dos entes, da Prefeitura, da Câmara Municipal, do SAI e do próprio Instituto, que é contribuinte também. Então, a partir do momento que a gente faz essa informação, automaticamente o sistema já está fazendo uma consistência melhor. Eu acredito que talvez essas diferenças, essas divergências que houveram, tenha sido em motivo dessa situação. Não tiveram tempo assim, hábil efetivamente para poder analisar todos os processos de Barretos. O Instituto possui cópia dessas declarações que iam bimestralmente ao Instituto? Sim. Eu até gostaria de querer que fosse juntado depois todas elas do período da CPI, porque isso aí basicamente esclarece o que foi pago e o que não foi pago. Tá. A outra questão, a questão dos aportes. Os aportes, o cálculo autorial feito que levou aos aportes, eles foram criados em virtude de dívidas com o Instituto ou em virtude do quê? Como foi criado esse déficit autorial? Aí nós temos, assim, foi um pacote. Foi tudo isso que contribuiu para que tivesse esse problema. Primeiro, a redução da alíquota, lá atrás, patronal, de 24% para 14%, já teve um impacto financeiro isso muito grande. Isso foi quando criou os aportes nessa época. Sim, foi com a Lei 4.510 de 2011, vereador. Tá? Aí o que houve? Aí o pessoal, né, a gente fala, teve uma redução de 10%. Se nós fazermos as contas, não teve uma redução só de 10%. Nós tivemos a redução efetiva de 42%. Porque de 24 pontos percentuais para 14 pontos percentuais, não é 10. 10 é uma conta de matemática pura, mas percentualmente falando, a gente, em conta dessas contas, a gente subtrai dividindo e multiplicando, né? Então é isso que está o detalhe. Então nós tivemos uma redução drástica da redução da parte patronal no valor de 42% aproximadamente. Aí teve essa redução dessa alíquota. Então já o Instituto deixou de capitalizar essa parte patronal. Fora isso, o não pagamento da parte patronal, o repasse da parte patronal por parte da administração anterior, também acabou tendo um impacto financeiro muito grande para o Instituto, porque ele ficou sem receber esse dinheiro todo durante esse período. E o pagamento da cota do servidor também, mas pagando fora de prazo, pagando sem as devidas correções e tudo mais, tudo isso descapitalizou o Instituto. Então, como é feito o cálculo atuarial? Ele tem uma sistemática bem complexa, onde envolve data de nascimento de todos os servidores, de seus dependentes, dos pensionistas, dos seus beneficiários, porque a partir do momento que o servidor vem a falecer, ele continua, porque tem o beneficiário, tem a esposa, tem um filho, tal. Então, uma série de situações que são analisadas nessa situação. E, logicamente, que a conta não fecha, porque os valores que a gente tinha rentabilizado, né, ele não paga. Então, hoje, praticamente, o que nós temos é um empate. O que nós recebemos hoje dos entes, de uma forma geral, da Prefeitura e dos parceiros, né, dos entes agregados, ele praticamente está empatando com a nossa folha de pagamento. Por isso que o Ministério está sendo muito criterioso na emissão do CRP, judiou bastante da gente nesse sentido, para exigir um trabalho bem feito, uma coisa muito bem fundamentada, para que esse aporte nosso fosse aprovado dessa forma que foi feito, né? E nós estamos fazendo um outro trabalho, esse trabalho vai continuar sendo feito. Em novembro, dezembro, nós vamos fazer uma nova atualização, desse trabalho, desse aporte aí, não do aporte, do trabalho do equilíbrio financeiro atuarial, porque senão a gente não consegue fechar.
o próximo exercício. Mas com todos esses repasses que nós estamos tendo, com o pagamento dos parcelamentos que já foram antecipados, e com a política de investimento que nós estamos mexendo nela também, aos poucos, para poder ver onde que fica. Nós tivemos um ano também muito complicado para a gente, vereador, porque o mercado financeiro, com todas essas complicações que teve no mundo todo, inclusive, né, envolvendo os Estados Unidos, mas que infelizmente reflete direto no Brasil, nós tivemos muita defasagem nas nossas aplicações. E não é que tenha sido feito, talvez, assim, de forma errada. É que, infelizmente, o mercado sofreu um impacto muito grande e, logicamente, a gente não sendo rentabilizado, a gente acaba tendo problemas na nossa capitalização. O ex-prefeito afirmou aqui que ele pagou ao Instituto mais do que o dobro do que existia no Instituto. O senhor teria algum dado comparativo a isso? O senhor disse agora há pouco que quase não pagou. E ele disse que tinha pago o dobro do que foi pago desde a criação do Instituto, que dobrou o patrimônio na gestão dele. Eu vejo alguma incoerência aí. O senhor disse que quase não recebeu, e ele disse que dobrou o patrimônio geral. O senhor poderia... Eu assumi o Instituto com 43, 44 milhões aproximadamente de ativo, de aplicações financeiras. Tá? Eu realmente não fiz um retrospecto voltando com toda a sinceridade. Tá? Agora, com relação aos pagamentos, a prova disso são os próprios parcelamentos. Se tivesse tudo em dia, eu acho que a gente não teria que fazer 6 termos de parcelamentos para poder estar equacionando a nossa dívida. Ok. Senhor Carlos, me diga uma coisa. O senhor, por acaso, teve curiosidade ou sabe? O senhor afirmou aí que, quando assumiu o Instituto, tinha um ativo de 40 e poucos milhões. Sim. O senhor teve a curiosidade para ver, em janeiro de 2006, qual era o ativo do Instituto? Sinceramente, não, vereador. Não fiz isso. Então, se o prefeito capitalizou mais ou não, o senhor não sabe também? Não vou responder esse debate pronto, eu não tenho essa informação. Mas quando dos parcelamentos feitos, dos valores apurados, a cada parcelamento embutia só o valor do capital devido ou os juros, encargos e multas era todos calculados para efeito de apurar um valor para parcelar? O senhor tem conhecimento disso? Desculpa, eu não entendi a pergunta. O valor do parcelamento do débito do Instituto, sim, inclui só principal, ou seja, o valor líquido, ou inclui multas e juros por inadimplemento de qualquer tipo de contribuição? Eram todos incluídos para efeito de apurar-se um valor devido para parcelar? Tá. É o seguinte, vereador Otávio, conforme eu expliquei esse sistema, nós tivemos que voltá-lo todo ele nas competências originais. Ou seja, tive que abrir competência por competência, desde a primeira competência que estava em aberto, de todos esses valores. Aí, nós trouxemos isso, foi atualizado monetariamente, o próprio sistema da Previdência fez esse cálculo para nós, é automático, tá? E começou quando? O início A primeira competência, nós temos competência aí desde o ano de 1995. Passou a apurar desde 95? Só que o que aconteceu? Como a gente não tinha as competências originais, do ano de 95 até 1998, existia já um valor dentro do Ministério da Previdência Social. Então, este valor, ele teve uma base de cálculo. Então, esses dados partiram a partir desses dados que a gente já tinha consolidado dentro da Previdência Social. Só para esclarecer, esse débito, então, ele data de 98, já subsistia débito? Já, perdura desde 95. Eu vou só esclarecer a pergunta. Você disse questão de competência. O que eu quero saber é, vamos admitir que o mês tal, a competência para recolhimento daquele débito fosse 1.000. Sim. O que eu te perguntei foi isso. Quando do parcelamento efetuado, essa competência que era 1.000, para efeito de parcelamento, ficou no mesmo 1.000 ou com juros, com multa pelo não pagamento, encargos e outros, virou 1.500, somado com outra competência de 1.000 que dava 1.400, isso na progressão, para atingir o montante total do parcelamento. Entendeu agora? Sim.
Ela continua, a competência foi os R$1.000, que o senhor está falando. Aí o próprio sistema calculou, e as prestações que foram pagas nas administrações anteriores, elas tiveram o mesmo tratamento. Nós pegamos o valor daquela prestação e ela também teve a mesma correção. Do mesmo jeito que a parcela, a competência foi corrigida até o dia de hoje, vamos dizer assim, ou até a data do parcelamento, que foi no dia 22 de março desse ano, os valores pagos também sofreram a mesma correção. Nesse parcelamento, é aí que eu digo, computou-se juros, correção monetária, e, aí ó, é a pergunta que eu fiz, incluiu-se multa pelo inadimplemento desses recolhimentos nas épocas certas, para atingir-se um valor para parcelar? Deixa eu ver o que o senhor está querendo chegar. Valor da... Não, porque é o seguinte, vereador, o valor da competência, é que eu falei, o valor é original. Só que quando ele chegou para trazer para o valor presente, ele sofreu todas as correções. Perfeito. Então, de 95 é um cálculo interessante. Se existe essa memória de cálculo, isso poderia ser juntado a essa memória de cálculo, porque daí, inclusive, fica claro como foi feito no tempo. Embora não seja o escopo da CPI, mas a gente podia voltar lá na origem e esclarecer isso de uma vez por todas, doutor Otávio. Eu acho que seria interessante. Juntar a documentação nesse sentido já demonstra que já vem devedor isso há anos, desde 95. Essa memória de cálculo é possível ter ela completa? Vereador, esse período anterior... Não, mas como foi feito o acordo agora, nesse acordo não tem essa memória de cálculo completa? Sim, tem a planilha. Essas planilhas seriam bem interessantes, eu entendo. Se puder juntar, tudo bem. Se puder fornecer para juntar os autos, já fica até definido. Não, tudo bem. Nós podemos fornecer, eu posso providenciar uma cópia de todos os termos do parcelamento. E nos termos de parcelamento, que são os DCPs, lá abre o mês de competência, que nem o senhor estava questionando, e com todos os valores. E aí já aparece automaticamente o valor da correção, que foi submetido ao parcelamento. Só me diga uma coisa, como é objeto aqui da CPI, de 2005 a 2008, 2005 a 2012, sim, senhor, houve algum atraso, ou melhor, algum não recolhimento da parcela do empregado? Não, senhor. Foram todas pagas. Foram todas pagas. Da parte patronal, houve inadimplemento, houve não recolhimento? Sim, sim. Esse não recolhimento da parte patronal é o zero e vezeiro desde anos anteriores? Ou seja, subsiste débito desde 90 e tanto da parte patronal sem encargos? Não, senhor. Quando é que passou a parte patronal a não ser recolhida? O que você pode informar? Tá. Vereador, o que eu pude constatar foi a partir de 2005 para cá. Porque o que aconteceu? Março de 2005, teve alguns meses, o ano de 2005 tiveram alguns meses que foram pagos regularmente em dia, falando de cota patronal, tudo bem? Depois de maio de 2005, a cota patronal, ela praticamente foi paga, toda ela foi paga tudo fora de prazo. Diante do que você está me afirmando agora, eu vou lhe fazer outra pergunta. Eu lhe perguntei qual o valor do débito que existia em janeiro de 2006. Você disse que não sabia. Não, senhor. Agora você fala que de 2005 para cá, a cota patronal já tinha um débito. Tinha, não tinha? Quanto era? Não. Em 95. Seguinte. Ou em 95 a cota patronal estava zerada, não devia nada. O Instituto em dezembro de 2005, ou melhor, dezembro de 2004, a cota patronal, não existia débito algum no Instituto? Não, é o seguinte, essa informação eu não tenho ela de bate-pronto para o senhor. Tá. A pergunta que o senhor me fez com relação a 2006 foi com relação aos nossos ativos. Quanto que era o meu ativo em 2006 e quanto que é o meu ativo quando eu assumi. Tá. Então, esse realmente eu preciso você não sabia, você não teve conhecimento. Tá. Depois você está me informando que a cota patronal desde 2005 não é recolhida. Sim. Então eu te questiono. Antes de 2005, você pode informar se era recolhida? Nesse caso aí, doutor Otávio,
Tinha saldos remanescentes anteriores, sim. Saldo credor ou saldo devedor? Não, saldo devedor, porque já tinha parcelamento anterior. Valor, você não sabe? Não, de cabeça assim, sinceramente, eu precisaria de levantar nas planilhas para poder passar para o senhor direitinho. Você percebeu, nesse tudo, esse levantamento que você fez, se houve alguma irregularidade, algum ilícito penal nisso tudo? Ou foi não pagamento, algum motivo, por quê? Teve algo, esse tempo que você assumiu, teve alguma irregularidade que você constatou, alguma má-fé, alguma coisa? Doutor Otávio, eu, sinceramente, eu não sou advogado, mas... Não, não estou perguntando como advogado, não. Não, tudo bem. Falar para o senhor, a título de má-fé, como ilícito penal, eu particularmente não vi. A única coisa foi a redução ou não pagamento, mas até aí... Tudo bem. Posso... Mais uma pergunta, né? Não, eu só gostaria de referendar para mandar a cópia dessas planilhas, porque perfeito. seria muito interessante para a gente, e daqueles boletins, uma memória Do de cálculo repasse, dos boletins. Porque eu acho que daí que também aí vai apurar o que vai apurar tinha, exatamente normal, a evolução cada do época, débito. a evolução do débito. Tudo bem, fica já definido. E qual o prazo que o senhor pretende para mandar isso para a Câmara? Se tem pronto, é só remeter. Não, tenho. Eu só preciso de juntar todos, tirar as cópias exatamente do que precisa mandar, para evitar 5 de ter dias, muito... Eu acredito que sim, doutor Otávio. 5 Tá? dias? Só com relação aos boletins de repasse, que esse eu preciso de catalogar desde o período que o vereador André está pedindo, porque esse, como era da gestão anterior, eu só preciso de juntá-los. Não, aí são gestões anteriores, de 95 para cá. São várias gestões. De 95 para cá, eu não sei se nós vamos ter tudo isso, não. Muitas gestões, né? Aí realmente eu preciso de levantar tudo isso daí. Desde o primeiro que tiver. Não, vou levantar o máximo de informações que eu puder. Porque o Instituto iniciou em 1990, quer dizer, se já tinha débito em 93, 94, já tinha que ter acabado em 93. Um ponto de vista meu. Tá certo. Mas tudo bem. Mais alguma pergunta? Não. Oi, pois não.